retomamos ao último bloco do programa Direito e Dever e Cidadania e Ação, hoje com a participação do Dr. Rodrigo Romanelli Mesquita, que está abordando com a gente questões do bem-estar. Dr. Rodrigo, no último bloco nós então fugimos um pouco da questão trabalho, mas falamos com relação à prestação deste serviço. Retomando então essa perspectiva trabalho e doenças, no primeiro bloco nós falamos das questões de obesidade, nós falamos de problemas gastros, questões de alergia. Essas doenças relacionadas ao trabalho, como que nós podemos então saber os sintomas que pode advir do trabalho, né? E quais os riscos para o nosso telespectador? Como ele pode identificar essa doença ou até procurar um tratamento adequado com relação a isso? Primeira coisa, antigamente se falava-se muito de gastrite nervosa, né? Hoje a gente sabe que, teoricamente, essa gastrite nervosa existe. Na verdade, não é uma gastrite nervosa. O que a gente tem, o que é? O aumento do estresse, a ansiedade, faz com que o organismo libere algumas substâncias que causam danos à parede do estômago, levando a problemas de trato digestivo superior, como o estômago. No caso, as gastrites, né? Então, isso daí já é comprovado cientificamente, que o estresse, a ansiedade, aumenta a produção do ácido clorídrico pelo estômago, causando problemas de lesão da parede do estômago, levando às gastrites. Então, isso daí é um fato, uma realidade. É o que eu sempre digo, o estresse, a ansiedade está relacionado a alguma parte do organismo. Cada um tem uma fragilidade. Algumas pessoas desenvolvem essa fragilidade no estômago, outras no coração, outras na cabeça, então cada um sofre de um probleminha. Já com relação à obesidade, a gente encara a obesidade hoje em dia como uma doença. E essa doença, ela pode, ao longo dos anos, levar a danos muito graves, como problemas cardiovasculares, problemas de pressão alta, colesterol aumentado, aumentos de níveis de triglicérides, iniciar um pré-diabetes, um diabetes propriamente dito. Então, torna-se um risco cardiovascular. Aí a gente cai na estatística, que é enorme. Por isso que a gente tem que tratar adequadamente a obesidade. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para tratamento da obesidade. Não basta apenas um médico que trate a obesidade, mas a gente depende de um médico e de uma equipe para poder fazer essa abordagem inicial. Certo. Só que a gente percebe que hoje em dia o tema obesidade está virando uma parte, digamos assim, que estética. Alguns profissionais indicam isso como parte estética. E não tem critérios para o tratamento correto e adequado da obesidade. Existem profissionais que fazem propagandas assim, à torta e à direita, para poder angariar pacientes para tratamentos de maneira inadvertida da obesidade. A gente não pode esquecer que a obesidade realmente é uma doença, mas ela precisa ser bem avaliada e bem tratada adequadamente, e não apenas um instrumento para se ganhar dinheiro em cima disso. A gente precisa ter consciência que a obesidade, ela precisa ser tratada de uma maneira séria, de uma maneira complexa e correta. E a gente profissional não pode aproveitar dessa situação e fazer marketing em cima disso para conseguir angariar pacientes e não fazer uma proposta adequada de tratamento. Exato. A obesidade, inclusive, são assustadores os números da obesidade infantil, né, doutor? Que começa a ser uma coisa preocupante, né? O estilo de vida, atualmente, está muito complicado, né? A gente não come mais em casa, não almoça mais em casa, não janta mais em casa. Não era como antigamente, onde você tinha o almoço correto. Pelo menos o jantar você jantava na sua casa. Aos finais de semana almoçava-se na sua casa com a sua família. Hoje em dia a gente não tem mais nada disso. Hoje em dia a gente vive um ritmo frenético de vida, onde você come qualquer coisa, em qualquer lugar, da maneira que se deve, e aí começam a aparecer os problemas, né? Um deles é a obesidade, que é o principal foco que está chamando a atenção da população atualmente e do grande sistema de saúde que está sofrendo com esse tipo de doença que está cometendo já até a população infantil. Né, na verdade, quando nós já abordamos a questão da obesidade, a questão da gastrite, chamada gastrite nervosa, e o estresse no trabalho. Agora, então, não podemos esquecer que, no meio disso tudo, nós temos a questão da qualidade da alimentação, né? Que é um caos, né? As pessoas, lanche, mais lanche, mais lanche, mais lanche. É lanche de manhã, lanche às 10, lanche ao meio-dia, é a coxinha, é o cachorro-quente.
e a comida mesmo, aquela de qualidade, praticamente fica esquecida, né? Infelizmente, a qualidade da alimentação é péssima, né? Nós dizemos, a gente vive uma qualidade de vida péssima, né? Principalmente quando a gente fala com alimentação. Como a doutora Tatiana falou, fast food, né? Comidas rápidas, prontas, condimentadas, com conservantes, né? Não são comidas naturais. Isso tudo, ao longo do tempo, traz transtornos, assim. Não só da parte digestiva, mas transtornos de outras ordens orgânicas que podem cometer o indivíduo. Então, uma boa alimentação é aquela pausada, com alimentos naturais, de preferência sem gordura, sem fritura, cozidos, não ficar muito tempo sem comer, ter uma mastigação adequada, um repouso. É um horário que eu digo sagrado. E a gente deixou de usar esse horário sagrado por uma correria louca para poder fazer o quê? Uma alimentação cada vez mais rápida para você dar conta da demanda do tempo de serviço. Infelizmente, isso leva um tempo menor de vida, né? E o teu serviço continua para uma outra pessoa. Na verdade, o trabalho continua. E uma outra questão, eu acho que nós estamos cada vez mais sedentários, apesar dessa divulgação. Nós temos que ir para as academias malhar, mas eu acho que o tempo que se tem, o ocioso para isso, em virtude das cargas, das jornadas de trabalho, nos deixam cada vez mais sedentários, porque antes a gente ia para o escritório, trabalhava, voltava, dava conta. Hoje não, é aula, é o escritório, é uma outra atividade, e aí acaba que não tem essa demanda para conseguir também tratar esse sedentarismo. Doutor Rodrigo, vamos esclarecer uma diferença aqui para o telespectador da TV Destaque, entre alergia alimentar e intolerância alimentar, e principalmente com relação ao glúten e aos derivados de leite, né? Quais os sintomas que podem ser relacionados, quais os problemas gastros que isso pode trazer para esse paciente e se isso é relacionado também a doenças psicossomáticas, que também a gente já ouviu esse comentário em alguns profissionais. Tem ou não tem? Então, a gente pode dizer que tem alguma relação psicológica com isso? Até pode dizer. Tem algumas pessoas que têm uma certa intolerância a determinados alimentos e passam mal e psicologicamente se sentem afetados por ele, e quando consomem ele podem passar mal. Isso pode acontecer. Outra coisa que a gente tem em mente, o que é? As alergias e as intolerâncias. Intolerâncias é aquela que você realmente tem intolerância a um determinado tipo de alimento, à lactose, ao glúten. E as alergias são aquelas que você já tem desde o início da infância ou você desenvolve ao longo do tempo. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu sempre comi camarão e dessa vez eu comi e passei mal. A exposição ao longo do tempo a determinados alimentos pode levar a determinadas alergias. As principais queixas dos pacientes são dores abdominais, aumento do barulho abdominal, que a gente chama do borburinho, né? O borburígeno, que é o aumento da peristalse intestinal, fica fazendo aquele barulho na parte digestiva, diarreia, perda de peso, são as principais consequências e queixas que a gente escuta, né? E alguns médicos abordam isso de maneira inapropriada, falando que são viroses e acabam não dando atenção devida e fazendo o diagnóstico correto, né? A gente tem que sempre investigar o tipo de vida da pessoa, por isso que eu falo que a relação do médico com o paciente tem que ser muito estreita e de muita confiança. Não adianta eu conhecer apenas o paciente, eu preciso conhecer o estilo de vida dele, a família dele, conhecer ele como um todo para poder começar a entender como funciona o organismo. O médico bom não é aquele médico que apenas trata o paciente do coração, do estômago, mas aquele que conhece o paciente como um todo. Esse é o médico adequado. É o médico que conhece a pessoa, sabe o que a pessoa precisa e na hora que ele não pode atuar numa determinada área, ele encaminha para um colega especialista que resolve esse problema e devolve para você. Doutor, uma dúvida que eu acho que muita gente tem, eu particularmente às vezes fico tanta informação. A alergia, quando uma criança, um adolescente, um adulto tem uma alergia a um determinado tipo de alimento, a alergia é tratável ou eu tenho que evitar o resto da vida? Como é que funciona isso? Depende dos casos, né? Tem alergias que a gente trata, tem alergias que a gente, infelizmente, a gente vai ter que evitar.
Isso daí vai depender do tipo de alergia que a gente tiver. Se a gente for levantar uma questão aqui, vai ter uma demanda muito grande de problemas, né? Mas o que a gente sempre recomenda é o quê? É evitar-se o que causa o problema alérgico, né? E existem alguns tratamentos que os especialistas alergologistas hoje já fazem, que é um tratamento que você pode já melhorar essa questão de qualidade de vida do paciente. Mas, a princípio, sempre prevenir alguns problemas que estão relacionados a isso, né? Doutor Rodrigo, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria já de agradecer a sua participação, as elucidações que nos trouxe e pedir para que fosse efetuadas as suas considerações finais sobre o tema exposto. Se quiser deixar algum contato, se na sua área for permitido, sinta-se à vontade. Tá ok. Eu agradeço a presença, né, o convite da doutora Tatiana, por estar aqui presente, ao doutor Clóvis, né, ao qual eu conheci hoje. Fico muito feliz de estar aqui, né, para poder elucidar o quê? Que a gente precisa realmente cuidar da vida. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre o bem-estar físico, mental, psicológico e orgânico. A gente não adianta a gente procurar um médico que não enxergue você de uma maneira correta. Esse médico tem que estar preparado para atuar tanto na tua parte física, mental e até espiritual. Esse triângulo acaba fechando um ciclo que melhora e muito a qualidade de vida do paciente, acaba melhorando e muito o tratamento médico. Queria agradecer também a todos que estão presentes ouvindo, né? Que isso sirva de alerta para outros profissionais e que a gente tenha um pouquinho mais de consideração e amor à profissão, né? E é isso aí. Agradeço a minha família por estar presente aqui, senão não estaria aqui, né? Minha esposa, Kelly, e a minha filhinha, Julie. Muito bom. Muito bem. Doutor Rodrigo, nós agradecemos a presença, a companhia, os esclarecimentos. Certamente vamos procurá-lo em outras oportunidades, porque realmente o tema é muito abrangente. Agradeço a doutora Tatiana pela companhia e, mais uma vez, aos telespectadores da TV Destaque, o nosso muito obrigado e até a próxima semana. Boa semana a todos.